Meus irmãos, graça e paz, alegria do nosso coração estar novamente com vocês, uma igreja querida e amada. Quero aqui, pela manhã foi um pouco mais corrido, então tinha um cronômetro marcando pontualmente o tempo, então não pude pela manhã fazer isso. Mas quero aqui externar minha alegria e gratidão pela vida do reverendo Erickson, e aí representando todo o conselho, pelo convite que nos foi feito, pela PAB, no nome do presbítero Eloy, do Kleber, por toda a dinâmica que foi feita para que pudéssemos estar aqui. E obrigado também àqueles que nos recebem em casa, Diácono André e a Poliana, que gentilmente abriu a casa para nos receber. Meus irmãos, grato e obrigado por essa oportunidade de poder vir a essa casa que nós durante 4 anos convivemos, caminhamos juntos, e poder desfrutar um pouquinho da alegria de estar com vocês. Eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Eu quero nessa noite com vocês expor esse texto. Nós estaremos falando de um rei maior do que Davi. Então eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. A primeira parte eu estarei explicando o texto, mostrando o porquê que Davi, por mais que seja um grande rei, por mais que a sua história mostra a sua grandeza, ele está aquém de um grande rei, de um grande governante que nós, de fato, precisamos. E na segunda parte, então, eu vou trazer algumas aplicações a partir de um rei maior do que Davi. Eu quero lhe mostrar nas Escrituras, a partir daquilo que, segundo Samuel 24, nos mostra, da pessoa e da obra bendita de um rei maior, o rei Jesus Cristo, que veio para a nossa redenção. Então, deixa a sua Bíblia aberta, nós estaremos lendo o texto, trazendo algumas aplicações, explicações, e ao final, então, voltaremos com as aplicações em Cristo Jesus. E por que eu escolhi pregar nesse texto? Meus irmãos, eu acredito que a nossa ideia, ou não sei se é por parte de uma ingenuidade nossa, nós sempre acreditamos que o próximo governante será melhor do que o atual. De 4 em 4 anos, pensando em presidente, pensando em governador, ou de 2 em 2 anos, pensando em prefeito, vereadores, as nossas esperanças são alimentadas. Só que é fato que, se fizéssemos uma pesquisa aqui rápida, é provável que 100% de nós iríamos constatar que também de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, as nossas expectativas são extremamente frustradas. Eu creio que essa esperança de que o próximo líder, o próximo governante será melhor do que o atual, é uma daquelas coisas que Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus plantou em nosso coração. Na Bíblia, por exemplo, você vai ver essa realidade sendo descrita. Você, por exemplo, vai ver Moisés, um grande legislador, que foi um excelente líder, mas não pôde entrar na Terra Prometida porque violou a lei de Deus. Vai para o livro dos Juízes, você vai ver que no tempo dos Juízes nós temos um ciclo sem fim de líderes surgindo. Ao mesmo tempo você vai ver que esses líderes também, eles caem, tomam decisões erradas e novamente então o povo de Deus carece de um novo líder. Meus queridos, não é nada diferente com o início da monarquia em Israel. Ao longo do primeiro e segundo livro de Samuel, nós ficamos com essa sensação, a sensação de decepção. Nós começamos com Saul no primeiro livro de Samuel, o primeiro rei, e você vai ver que este homem, por mais que foi um líder e que de certa forma tem uma proeminência de ter iniciado a monarquia em Israel, a Bíblia fala que o Senhor deu o reino e o Senhor então retirou o reino por conta da sua conduta completamente ímpia. Nesse cenário então surge Davi. O rei Davi surge então como a grande esperança de Israel, mas que, a despeito de ser o homem segundo o coração de Deus, mostrou que não era o rei que Israel precisava. Na verdade, o que nós vemos tanto no primeiro livro quanto no segundo livro de Samuel é que Davi, o maior rei que Israel teve, meus queridos, é um pecador que não tem condições de salvar a si mesmo e muito menos o seu povo. E assim como acontece conosco, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, na mudança de um governante, o que nós vamos ver agora no segundo livro de Samuel, capítulo 24, é que Samuel termina o seu relato descrevendo que Davi finaliza o seu reinado com um fracasso. O último relato da vida de Davi, em 2 Samuel, não se encaixa naquele
felizes para sempre que todos nós gostamos de ver no final de qualquer história. Na realidade, o livro encerra as suas páginas com a esperança de que Israel ainda deveria esperar o rei perfeito, o rei maior do que Davi. Então, o drama descrito nessa passagem, meus irmãos, aponta para alguém muito maior do que Davi. Davi, na verdade, o que nós vamos ver nessa noite, é apenas um personagem desempenhando o seu papel em um drama teológico que é muito maior do que a sua pessoa. E por qual motivo, então, o povo de Israel deveria esperar um rei maior do que Davi? E é isso que eu quero te mostrar nessa noite. Quero que você acompanhe os versículos de 1 a 9. E aqui eu quero mostrar para você que Davi não é esse rei que nós precisamos, porque Davi se mostra um rei que se vangloria no seu poder. Eis o que diz o texto, os versículos de 1 a 9. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Gades, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe, de Judá a Berseba. E assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. A narrativa, meus irmãos, começa com Davi ordenando um censo. Isso aqui era uma prática extremamente comum entre os povos, tão comum que havia leis no Antigo Testamento, quando você vai para Êxodo capítulo 30, que o Senhor disse como que Israel deveria proceder quando fosse realizar um censo. Êxodo 30 vai nos falar que se fosse feita de forma errada, com motivação errada, resultaria em uma praga. Um censo militar, como era feito aqui, tinha 2 propósitos. O primeiro propósito, recrutamento militar, e o segundo, cobrar impostos. Ambos tinham um só objetivo: era aumentar o poder do seu rei. Então, por questões políticas e também financeiras, nós vemos nessa narração Joabe, comandante de Davi, relutante em fazer o censo. Se você observar o versículo 9, atesta que o objetivo e a motivação de Davi era contar os soldados, ou seja, o seu objetivo era uma mobilização militar. A narração nos mostra que, então, depois de 9 meses, o censo está completo. E o rei Davi, então, é informado que tinha a seu dispor um exército de 1.300.000 soldados. Só que o que é diferente nesse censo é que esses números não foram festejados. O resultado do censo gerou angústia e, ao mesmo tempo, gerou confissão de pecados por parte do rei Davi. A pergunta que eu faço quando leio esse texto é o seguinte: o que havia de errado em o rei Davi ordenar o censo? A razão, meus queridos, é que partia de uma motivação pecaminosa. Veja o versículo número 3, que Joabe faz uma pergunta: por que o rei tem prazer em fazer isso? Essa expressão prazer que Joabe usa aqui é a ideia de que por que Davi tem deleite em saber quantos soldados ele tem ao seu dispor. Uma informação muito importante é que quando Davi, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, em sua cerimônia de coroação,
quando ele assume o reinado sobre Israel e sobre Judá, nós temos o registro que ali, no início do seu reinado, ele tinha um exército de 348 mil soldados. Uau! Depois de alguns anos, ele tem 1 milhão de soldados a mais. Então, essa ordem do censo por parte de Davi, literalmente aqui é uma manifestação de orgulho. É Davi querendo mostrar o quão forte ele se tornou. Se ele fosse entrar em uma guerra, e de certa forma o censo militar naqueles dias tinha isso como propósito, ou seja, ele queria mostrar o quão forte militarmente ele estava, caso alguém fosse se voltar contra ele. E pela lógica do texto, a narração, é que se você tem poucos soldados, o seu coração desaba. Mas se você tem 1 milhão de soldados ao seu dispor, meus queridos, como não ficar tão confiante assim? Por isso, esse censo aqui revela a falta de fé de Davi, porque as vitórias que Davi conquistou durante todo o seu reinado, meus irmãos, não adivinha do seu poderio militar, mas adivinha do Senhor. Davi substituiu a confiança em Deus pelo o potencial militar que o seu reinado arregimentou. E aqui perceba que o adolescente que enfrentou Golias, que venceu Golias pela fé, agora mais velho, parece depender muito mais do seu exército, do seu braço, do que da pessoa de Deus. O cerne do pecado de Davi foi a exaltação própria, na medida em que ele buscou a força e a glória do seu reino no número do seu exército. Por isso, depois que Davi recebe o relatório, no versículo 10, que nós leremos daqui a pouco, ele percebe o seu pecado, o seu orgulho, a sua autossuficiência. Então ele confessa dizendo: Senhor, olha, me perdoa, porque eu agi de forma tola. Então logo, por causa do seu orgulho, o que começa com uma demonstração de força, vai terminar em fraqueza, em sangue e lágrimas. Mas perceba, o texto segue, versículos 10 a 17, há um segundo motivo do porquê Davi se mostra um rei que precisa de alguém maior do que ele. Porque Davi se mostra um rei que prejudica o seu povo. É isso mesmo, Davi, assim como muitos governantes que nós temos, é aquele que com algumas das suas ações, tolices, acaba prejudicando aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Acompanhe a leitura dos versículos 10 a 17. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Deixa eu levantar um questionamento para você nesse texto. Como pode, lá no início do capítulo 24, Deus ter incitado Davi a fazer o censo, e agora,
na segunda parte dessa narração, Davi se coloca diante do Senhor, ele diz que cometeu um pecado e ainda vê tanto ele quanto o povo de Deus sendo castigado por seu pecado. Quando você vai para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, que é um relato paralelo a esse, lá vai dizer que Satanás foi quem incitou Davi a fazer o censo. Aí você pode dizer assim, pastor, então encontrei uma contradição nas Escrituras. Não. O que nós temos são visões diferentes do mesmo episódio. Enquanto o autor de Crônicas olha a cena pelo prisma da criatura, corretamente ele diz que Satanás instigou Davi. O autor de Samuel olha a cena pelas lentes de Deus e reconhece então a soberania de Deus até mesmo em atos ruins. Então, o autor de Samuel enfatiza que nada foge do controle de Deus, que como autoridade final realiza os seus propósitos até mesmo por meio de atos de Satanás. O autor de Samuel, aqui, se você ler primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, você vai ver que ele já havia narrado e descrito que em outra ocasião Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul. Ou seja, Deus permitiu que Satanás colocasse o desejo no coração, o desejo na mente de Davi e o enganou. Meus irmãos, isso aqui não é nada diferente daquilo que o Novo Testamento vai dizer sobre a pessoa de Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, vai nos falar que Satanás é mestre em esquemas. Satanás sabe como incitar os desejos que existem no coração de homens caídos como nós. Mas é fato que isso não quer dizer que Deus aprova os atos malignos. Os atos pecaminosos de Davi, como os nossos, não estão fora da soberania divina. Mas Davi e todos nós somos moralmente responsáveis pelos nossos atos. E é isso que Davi faz. Observe os versículos 10 e 17, que Davi aqui confessa o seu pecado. E ao confessar o seu pecado, o que ele faz aqui é revelar que foi a concupiscência que existe no seu próprio coração que o fez dar ouvidos a Satanás. Meu irmão, Satanás sabe muito bem como inflamar os nossos desejos mais profundos. Satanás sabe como aquecer o fogo que existe em nossas paixões. E embora o pecado seja de Davi, isso não isenta o povo, porque o julgamento do Senhor chega a Israel, porque Davi levou a nação de Israel ao pecado. Volte os seus olhos para o versículo 1 para você ver uma informação interessante. Perceba que o texto começa dizendo que Deus também estava irado. Contra quem? Contra Davi? Não, contra Israel. O censo, meus irmãos, revela que Israel como nação estava conquistando e dominando tudo ao seu redor, se tornando uma nação caracterizada pelo sangue e pela violência. A nação de Israel, debaixo da tutela de Davi, de certa forma estava vivendo em franca expansão militar e, mais triste, estava se envolvendo em atos rebeldes contra Davi, ungido do Senhor. Basta você ver a sedição de Seba e basta você ver a revolta de Absalão contra o próprio Davi. Deus, então, no capítulo 24, estende o seu braço para conter Israel de voltar-se para pecados maiores. Então, deixe-me te falar uma coisa aqui. Quando você lê nesse texto e percebe que 70 mil pessoas morreram, meus irmãos, não existia pessoas moralmente boas em Israel. E as 70 mil que morreram não eram moralmente diferentes dos milhões que sobreviveram. Então, logo, aqui, o que deveria nos surpreender não é o julgamento de Deus, mas é a sua misericórdia. Deus oferece 3 opções de disciplina a Davi. E Davi, quando escolhe a terceira opção, ele não acusa Deus de injusto, mas ele diz que Deus é misericordioso. Olha o versículo 14. Caiamos nas mãos do Senhor, porque são grandes as suas misericórdias. Davi, na narração, não fica
indignado com a ira divina, mas confia na misericórdia de Deus ao disciplinar a si mesmo e disciplinar também o seu povo. E essa misericórdia é exercida quando Deus deixa Davi escolher o tipo de juízo, bem como também o Senhor ordena que o anjo interrompa a disciplina. Versículo 16 vai dizer que arrependeu-se o Senhor do mal. Isso aqui não implica em mudança do caráter de Deus, mas isso aqui aponta para o transbordamento da sua misericórdia para com o seu povo, que não merecia a sua misericórdia, mas merecia a sua espada. Dessa forma, apesar da misericórdia de Deus, Davi nessa narração se mostra um rei que, ao pecar, ao ter uma decisão tola, trouxe sobre si disciplina, morte e miséria. Mas não parou só nele. Como um líder, isso também respinga sobre o seu povo. E o povo que era liderado por ele também sofre morte, miséria e disciplina. E o texto segue, versículos 18 a 25, há um terceiro motivo do porquê que nós precisamos de um rei maior do que Davi, porque Davi se mostra um rei que não consegue salvar o seu povo. Eis o que diz o texto: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Tanto o versículo 10 quanto o versículo 17, o que nós temos aqui é a convicção de Davi sobre o pecado. E, ao mesmo tempo, essa convicção é tomada pela consciência de que ela terá efeito sobre os seus liderados. A sua oração é que Deus trate com ele, aquele que abusou da sua autoridade e não com as suas ovelhas. Davi, nessa parte da narração, reconhece a maldade do seu pecado e a sua disposição em perdas pessoais para salvar o seu povo. Davi, meus irmãos, queria que a punição fosse desviada para ele mesmo, para que os seus súditos escapassem do perigo. Entretanto, meus irmãos, Davi nunca poderia morrer para salvar o seu povo. A morte de Davi jamais teria qualquer poder para remover pecados ou aplacar a ira divina. Por isso que, após ter a ira aplacada, é o próprio Deus que ordena que Davi compre um campo e construa ali um altar. O local o Senhor estabelece. O local ordenado era na eira de Araúna, um cidadão de Jerusalém. Versículo 16 vai nos dizer que foi nesse local que o anjo recebeu a ordem para cessar com as mortes. Esse local aqui, quando você vai para o segundo livro das Crônicas, capítulo 31, vai falar que ficava no Monte Moriá. Esse monte é importante. Gênesis 22 vai nos falar que neste lugar, Deus impediu Abraão de oferecer Isaque como um sacrifício, lhe proporcionando um substituto, um cordeiro substituto. Mais tarde, nesse mesmo local, segundo o livro das Crônicas, capítulo 3, será construído o templo de Salomão, templo esse onde Israel há de oferecer sacrifícios pelos seus pecados. No versículo 23, você percebe que Araúna diz: que o Senhor te seja propício. Essa expressão, meus irmãos, ela é muito mais do que um desejo piedoso.
Aqui, na construção do hebraico, dá a ideia de que Araúna entende que o que Davi está para fazer é uma questão de vida ou morte. E Davi, então, aqui deixa claro para Araúna que ele não pode sacrificar ao Senhor o que não lhe custou nada. Ele vai dizer, olha, se eu fizer isso, vai ser a negação do que de fato significa sacrifício. Davi, então, insiste em pagar pelo local e pelos bois do sacrifício. Em devoção, então, a Deus, Davi se dispõe a sacrificar o que for necessário para reparar a relação entre Deus com ele e, ao mesmo tempo, com o seu povo. Só que o que nós enxergamos aqui é que Davi, o maior rei de Israel, é um pecador e que não pode salvar o seu povo dos seus pecados. Esse rei, Davi, ele gostaria de morrer por eles, mas ele percebe que não pode. Por isso, então, Davi ofereceu, possivelmente através de sacerdotes, 2 tipos de sacrifício: holocaustos e ofertas pacíficas. Holocaustos eram sacrifícios que expiavam pecados. Envolvia um animal, envolvia madeira, envolvia sangue, envolvia fogo. E também diz o texto que ofertas pacíficas, que expressavam ações de graças do ofertante, celebrando a paz com Deus no vínculo da aliança. Ou seja, os sacrifícios foram um sinal de compromisso renovado, bem como a celebração de paz restaurada com a pessoa de Deus. E, meus irmãos, mesmo Davi sendo um valente guerreiro, segundo o coração de Deus, diante da ira divina por causa dos seus pecados e pecados do seu povo, ele nada pôde fazer, a não ser oferecer um cordeiro em seu lugar. E essa história revela que o povo de Deus, que somos nós, ainda esperamos o verdadeiro rei, o rei maior do que Davi, e esse rei se encontra na pessoa do Messias, Jesus Cristo. E nessa segunda parte, então, eu quero trazer para você algumas aplicações, te mostrando como que Jesus Cristo é o rei maior do que Davi, e é o rei que eu e você, que o povo do Senhor, precisa governando sobre a nossa vida. Nós precisamos, meus queridos, de um rei que nos salve de nós mesmos. Por mais que Davi seja retratado como um guerreiro, quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, não nos surpreende sua vida cheia de decisões tolas e comportamento pecaminoso. Ao mesmo tempo que você vai ver Davi indo à guerra em nome do Senhor contra Golias, esse homem sucumbe à tentação a Batseba por ter fugido da guerra. Ao mesmo tempo que ele não tocou em Saul, porque era ungido do Senhor, ele evita pecar, é fato. Logo depois você vai ver que ele arma o assassinato de Urias. E agora, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, nós vemos Davi, confiando na força do seu poderio militar, exaltando a sua grandeza por meio de um censo. Meus irmãos, o menino que começa a sua saga enfrentando um gigante na força de Deus, termina dependendo da força do seu exército. Essas atitudes tolas e pecaminosas de Davi são estranhas para você? Eu quero lhe informar nessa noite que não são. Meus irmãos, nós temos um pequeno reino dentro de nós, que pensa mais de si mesmo do que deveria. Nós somos o tipo de pessoa que fazemos diariamente algum censo para destacar as nossas virtudes, as nossas conquistas, e logo depois nos gloriar de que são conquistas do nosso braço, das nossas habilidades. E se fôssemos honestos, nós diríamos que estamos completamente satisfeitos, vivendo nossas vidas voltadas única e exclusivamente para satisfazer o nosso próprio reinado. Desde que caímos lá no Éden, meus irmãos, nós somos viciados por glória. Nós somos ladrões de glória. E eu lhe digo que por isso nós somos levados a trabalhar como loucos para alcançar, nem que seja um momento de glória sequer, em alguma área da nossa vida. E você quer ver isso na prática? Quer ver isso na prática? Você que é pai, você que é mãe que está aqui,
quando o seu filho, de forma indisciplinada, faz alguma coisa. Sabe por que você fica com raiva? Não é porque seu filho é pecador. Você fica com raiva porque, de alguma forma, ele arranhou a sua imagem de pai extremamente piedoso e perfeito. Sabe por que pessoas entram e saem das igrejas locais como se fossem um mercado? É porque elas sentem como se algo não lhes fosse dado. Em algum momento, simplesmente, atenção. Criança, você que está aqui nessa noite, sabe por que você briga pelo último chocolate com seu irmão? É porque você acredita que você é a pessoa mais importante do universo e que você merece aquele último pedaço de chocolate. De certa forma, todos nós que estamos aqui, nós temos o nosso momento de convocar o nosso senso pessoal e vislumbrar as nossas glórias pessoais. E como Davi, nós podemos sucumbir à tentação de acreditar que na força do nosso braço reside a segurança da nossa salvação. Mas, meus irmãos, nós temos na Bíblia um outro rei, que assim como Davi desejou, de certa forma, mostrar ao mundo quão poderoso ele era. Lá em Lucas capítulo 2, vai nos mostrar que o veículo para demonstrar esse poder foi também um censo realizado em todo o mundo romano. Ironicamente, ao mesmo tempo que César Augusto, lá em Lucas capítulo 2, provava quão grande ele era ao contar o seu povo, Deus demonstrava a sua grandeza ao contar-se entre o povo de César, através do nascimento de um indefeso bebê, Jesus Cristo. Enquanto César Augusto demonstrava a sua força como imperador promovendo o censo, o maior rei de todos nascia encarnado como um humilde bebê. Meus irmãos, o ministério de Jesus começa humilde como uma criança encarnada e termina exaltado por Deus, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. O ministério de Jesus começa em fraqueza e não termina em sangue e muito menos em lágrima, mas termina em ressurreição, em glória, em esplendor, em redenção. E hoje, esse rei que se humilhou para nos salvar, sabe o que ele pede para mim e para você? Ele pede algo impensável para nós. Ele pede que eu e você possamos dizer não para a pessoa a qual nós temos a maior dificuldade de falar não. Sabe quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Mateus 16, 24, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O Rei perfeito, Jesus Cristo, por causa da sua humilhação, nos resgata da nossa vida autocentrada. Meus irmãos, em Cristo, nós não encontramos, não é apenas um bom exemplo, mas encontramos um Salvador, alguém que nos humilha em nosso orgulho e nos dá esperança em nossos momentos de fraqueza. Mas ainda precisamos de um rei maior do que Davi. E por que precisamos? Nós precisamos de um rei que nos livre das tentações de Satanás. Segundo Samuel 24, relata como Davi foi tentado por Satanás, como que ele sucumbiu a fazer o censo. Davi, sendo alvo dos dardos inflamados do inimigo, simplesmente cedeu. Na realidade, meus irmãos, eu lhe digo que poucos de nós nos damos conta de que essa incitação de Satanás ao coração caído é uma realidade. Uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas por nós se chama vigilância. Vigilância. E geralmente nós somos tentados e caímos por dois motivos. Porque, primeiramente, ou nos aventuramos para muito longe de Deus, ou segundo, que geralmente é o que nós fazemos, nós caminhamos muito perto da arena da tentação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos avisa: sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meu querido irmão, tenha cuidado, porque Satanás é um adversário implacável. Satanás é muito mais cruel do que qualquer fera encurralada.
Satanás nunca sai de férias e o tempo inteiro ele está à espreita, nos vigiando. Como dizia um puritano, Satanás é como um espião disfarçado. E o pecado então espreita nos corredores dos nossos corações, observando qualquer oportunidade para nos atrair. Satanás não pode nos fazer pecar, mas Satanás pode e faz. Apela para a propensão do nosso coração de desejar coisas pecaminosas. O nosso coração, meus irmãos, é como uma dinamite que estão vigiarmos. Satanás lança dardos inflamados, incita o nosso coração. E logo, quando nos damos conta, já estamos pecando. Entretanto, enquanto nós e Davi somos tentados por Satanás e sucumbimos, as Escrituras falam de um rei que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele vence, e vence em lugar do seu povo. Davi sucumbe à tentação, o seu povo sofre. Jesus, em Mateus 4, vence a tentação e o seu povo, que somos nós, somos bem-aventurados. Por isso, meu querido irmão, quando você estiver sendo fortemente tentado, corra para Jesus. Lembre que ele já venceu a tentação em seu lugar. Hebreus capítulo 2, versículo 18, fala que naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, como nosso Salvador, já derrotou e decapitou Golias, esmagando a cabeça da serpente. Meus irmãos, a batalha já está ganha. Então corra para os braços do Rei vencedor, porque aquilo que nós carecemos, a sua suficiência supre, porque Ele é quem luta e triunfa em nosso lugar. Nós precisamos ainda de um rei maior do que Davi. Nós precisamos de um rei que nos reconcilia com a pessoa de Deus. A narrativa de 2 Samuel capítulo 24 começa descrevendo como que Deus está em relação a Israel, irado por causa dos seus pecados. No decorrer da história, como nós mostramos nessa noite, essa ira é incendiada pelo pecado de Davi e se manifesta no julgamento e morte de 70 mil pecadores em Israel. Mas existe boa nova aqui em 2 Samuel 24. A boa nova é que a narrativa começa com um Deus irado com seu povo, mas termina com um Deus misericordioso com o seu povo. Deus, a narrativa, meus irmãos, disciplina Davi e Israel por causa de suas falhas morais, nos mostrando que ele não tolera o pecado. E enquanto Deus deu ao rei Davi a opção de como ele queria ser disciplinado, meus irmãos, a Bíblia nos mostra um outro rei, Jesus Cristo, que voluntariamente se entregou à disciplina divina. Jesus é o rei que se entregou nas mãos de Deus, que o feriu com a sua justa ira, para que nós fôssemos abraçados pela misericórdia de um Deus santo. Deus voltou a sua mão contra o seu filho para se tornar propício a nós. Então Jesus, como ofertante e oferta na cruz, pagou o preço para tornar Deus favorável ao seu povo. Jesus se coloca no lugar de transgressores, a fim de ser tratado como um transgressor. O Sproul dizia que essa passagem é como se estivéssemos aqui olhando para Jesus, como se Jesus estivesse no corredor da morte. Ele é aquele então que vai e toma o seu lugar. Você que deveria ser condenado, era você que deveria estar naquele corredor da morte. E ele então vai lá e pega o seu uniforme, coloca o seu uniforme, entra dentro da prisão que você está, coloca as suas algemas, caminha pelo corredor e tem sua sentença de morte executada, satisfazendo a justiça divina. E agora não resta mais nenhuma condenação, somente paz para com Deus. Meu querido, eu quero que você enxergue a sua história em 2 Samuel 24, porque a nossa história como cristão começa com Deus irado conosco, mas termina com Ele sendo misericordioso por meio da fé em Cristo Jesus. A nossa história começa como 2 Samuel 24:1, Deus irado conosco, mas termina pela fé em Cristo, como 2 Samuel 24:25, reconciliados com a pessoa de Deus por meio de Cristo Jesus.
E por que isso se deu? E eu quero aqui finalizar o sermão com a última implicação. Nós precisamos de um rei que tem poder para salvar o seu povo. Estamos reconciliados com Deus, porque o rei Jesus Cristo, diferente de Davi, ao morrer naquela cruz, tem poder para reconciliar e salvar o seu povo. O que nós vimos aqui em 2 Samuel 24 é o rei Davi se oferecendo como sacrifício. Versículo 17: seja a tua mão, Senhor, contra mim e contra a minha família, mas não contra as suas ovelhas. Mas Davi, meus irmãos, como eu disse, nunca poderia ser esse sacrifício. Por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, fosse um homem íntegro, sua morte não teria qualquer poder redentor e propiciatório diante do Senhor. Todavia, quando Deus ordenou que Davi comprasse uma eira no topo do Monte Moriá, meus irmãos, ali apontava para um rei que verdadeiramente salvaria o povo de Deus. Neste lugar, Isaque foi substituído por um cordeiro. Naquele mesmo lugar, Israel, com o templo de Salomão, oferecia sacrifícios em remissão pelo pecado. Eu digo para você que essas três cenas, ocorrendo no mesmo lugar, meus irmãos, isso não é coincidência. Não é coincidência. Isso aqui aponta para a mesma realidade. Ou seja, um dia viria um sacrifício que satisfaria a ira de Deus e tiraria o pecado para sempre. Jesus, o Cordeiro definitivo de Deus. Ao comprar aquele campo e construir um altar e adorar a Deus, Davi apontava para o rei pastor que realmente seria sacrificado por suas ovelhas. Jesus realizaria o que nenhum sacrifício anterior, o que nenhum rei anterior poderia ter realizado. E por causa das suas ações sacrificiais de Davi, o texto diz que o Senhor respondeu às orações em favor da terra e a praga sobre Israel foi interrompida. Ao fazer sacrifícios pelo seu povo, Davi prefigura as ações de Jesus, o último rei, o último descendente de Davi, o último filho de Davi, que também ofereceu um sacrifício em uma colina perto de Jerusalém para o seu povo, para que uma praga ainda mais trágica, ainda maior, pudesse ser detida. O sacrifício de Davi envolveu o uso de madeira, envolveu sangue no monte fora de Jerusalém. Jesus, segundo João, capítulo 19 e 20, segundo Hebreus 13 e 12, foi sacrificado em um monte fora de Jerusalém e envolveu madeira e sangue. Enquanto o sacrifício de Davi deteve uma praga física que ceifou a vida de muitos israelitas, meus irmãos, o sacrifício de Cristo deteve a espada da ira divina, levando sobre si os nossos pecados, e como diz 1 Pedro 2,24, nos dando cura por meio das suas feridas. Assim, a história de Davi termina nos mostrando que nós precisamos de um rei maior do que ele, um rei que guarda a lei de Deus e que nos redime quando a violamos, um pastor que não maltrata as suas ovelhas, mas um pastor que substitutivamente, de forma expiatória, morreu no lugar delas. Nós precisamos de um rei que não peca contra o seu povo, mas que morre em seu lugar. E esse papel nunca poderia e nunca será preenchido por Davi, nunca será preenchido por qualquer outro tipo de governante, a não ser pela pessoa do nosso bendito e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu querido irmão, é o único governante que não frustra as nossas expectativas, porque não existe governante perfeito como ele. E eu lhe garanto que podem passar 4 anos, 2 anos, 20 anos, a eternidade, que o seu reinado nunca nos decepcionará. Essa é a certeza que nós temos. Bendito seja o nome do Senhor, que morreu para a nossa redenção.